Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu queria abordar esse assunto já que você mencionou da sua transexualidade, mas se você não se sentir à vontade, a gente muda de assunto. Quando você se viu mulher, você sempre se sentiu mulher? Você sempre foi mulher? Não, a primeira vez que eu me senti mulher mesmo foi numa sessão de Daime, na casa do Glauco. Por incrível que pareça. Porque eu primeiro precisei me entender como homossexual, que eu demorei décadas até aceitar isso. E isso sim foi um problema muito grande. Aí a transgeneridade veio como brinde, eu acho, porque eu nunca tinha considerado lidar com gênero assim, desse modo, ter um arranjo diferente na área de gênero. E foi numa sessão de Daime mesmo. Uhum. Eu estava ali dando a minha viajadinha, já tinha vomitado tudo que precisava, né? Barra pesada. E você se viu? E eu me senti muito claramente mulher. Uhum. O Glauco, depois que terminou a sessão, ele veio falar: precisamos depois ver o que era assim, essas coisas que você ficava aí fazendo, uns gestos assim. Eu ficava olhando minha mão mesmo, assim, vendo um gesto feminino. Um movimento, né? delicado, assim. Não sei se tanto delicado. Eu não me sinto uma mulher delicada. Eu me sinto mulher, mas eu não me sinto exatamente uma mulher delicada, porque para mim, a delicadeza não é exatamente o atributo que define e consagra. Sim, concordo. Mulher e a feminilidade. Senão eu tava lascada. Eu olhava a minha mão, assim, e sentia que podia estar olhando meu pé também, mas foi a mão. Sim. É que o conceito todo criado de feminilidade tem esse atributo dentro, né? Que o universo decidiu que mulher tem essa delicadeza nos seus gestos e tudo mais. Isso foi em 2003. Uhum. Isso, e ninguém falava sobre isso. Quase. Não, falava. Tinha bastante coisa acontecendo já nessa área. Uhum. Aí, em 2004, eu passei a entender mais claramente essa busca. E eu comecei a comprar roupas de baixo, ir no supermercado comprar calcinhas. E comecei a usar de forma escondida essas roupas, essas peças, umas sandálias de salto, umas coisas assim, tudo escondido. E daí eu passei um bom tempo sem tocar nesse assunto, porque meu filho morreu em 2005 e eu entrei num parafuso bem grande e achei melhor não precipitar coisas nem misturar canais assim. Então demorei mais 2008, 2009 eu voltei ao assunto. Uhum. Aí eu entrei num grupo, e aí vale a internet nessas coisas, um grupo na internet que era o Brazilian Crossdressers Club, que acho que ainda existe. Uhum. Que Um crossdressing é quando você... Crossdresser é travesti, né? É sim. uma palavra para travesti. É que travesti tem uma carga de preconceito muito grande. Meio pejorativo, né? Exatamente. Tem As crossdressers eram... Eu dizia isso e eram meio chocantes. Era uma travesti de classe média, assim. Sabe? Eu achei que era mais um homem vestindo roupas ou acessórios que eram atribuídas ao gênero oposto, ou uma mulher vestindo coisas... Esses nomes todos, eles têm uma existência semântica que varia muito. Então, se Sim. você for em grupos de acompanhantes, por exemplo, você vai achar talvez a palavra crossdresser definindo homens que vestem roupas femininas só. Sim, sim. Então engloba mais coisa. Então engloba também travestis. No pessoal do BCC, crossdresser era uma pessoa que não está o tempo inteiro de mulher. Sim. Então tem uma vida masculina e tem uma existência feminina em determinados fins de semana ou festas ou coisa mais o quê. Então, e você frequentava os eventos do grupo? E fiquei acho que 1 ano ou 2 nesse grupo, até que eu achei que eu não queria mais
ter uma existência masculina, nunca mais. Uhum. E quando você se apresentou assim pro mundo, como foi a reação? Foi devagarzinho, né? Uhum. Uma sainha, uma coisinha. Vinha aos poucos. Foi incorporando, assim, né, elementos, pouco a pouco. É porque é um pouco assustador também, sabe? Sim. Não é uma coisa exatamente tranquila. É empolgante, é uma coisa entusiasmante. Uhum. Mas não é uma coisa tranquila. Eu saía à rua e sabia que, de alguma forma, estava correndo um tipo de risco, assim. Uhum. Você não quis mudar o seu nome? Quis ser Sônia, mas achei que tudo bem continuar sendo Laerte. Uhum. A escolha dos pronomes foi algo que você batia nessa tecla ou você deixou Não, naturalmente? demorou muito também. Quer uma bolachinha? Não, obrigado. Quer um cappuccino, um café? Café acho que eu quero, pode ser? Eu vou querer um Claro. café também, Dani. Te acompanho, então. Então, a coisa dos pronomes... Eu outro dia vi uma entrevista minha de 2012 e ali eu me referia a mim mesma no masculino com bastante liberdade, assim, ia e vinha toda hora. Então foi uma coisa progressiva, assim. Sim. Ainda assim, às vezes você se chama com No pronome... masculino não mais. Não, agora no feminino. Agora já foi. Entendi. Mas acontece de pessoas ainda se Chamaram no confundirem? masculino? É. Acontece. E como você lida com isso? Eu corrijo. Legal. Você é o Laerte? Não, eu sou a Laerte, É isso. por exemplo. Mas a pessoa ela está sendo absolutamente positiva comigo, está Sim. sendo afetiva, ela não tá me agredindo nem nada. Eu corrijo e a pessoa, beleza, passa a me tratar no feminino. Porque eu penso nisso, eu fiquei até os 60 anos de idade sendo conhecida como uma pessoa... Tudo bem, hein? É a cafeteira. Tá fazendo seu Mas café. não sai aqui o som, fica tranquilo. Uma explosão. Eu fiquei durante muito tempo sendo conhecida como um cartunista. E um cartunista sem a menor fiapo de feminilidade. Ou talvez tinha, meio viadinho, mas eu não tenho problemas com isso, não. Agora, eu compreendo com muita exatidão por que as meninas se queixam disso. Da questão da questão dos pronomes, não? Dos pronomes, do reconhecimento. Por quê? Porque chamar a menina no masculino é uma forma de agressão mesmo. A Lin tatuou na testa, né? Ela. E mesmo assim, né? As pessoas continuam. É, exatamente. Pois é agressão mesmo. É, E aí que no seu caso tem ainda a questão, como você disse, foi muito tempo das pessoas te conhecendo, estudando, caindo em vestibular, tendo contato com a sua existência com um pronome, né? Então, acho que todo mundo passou por esse processo junto com você, dessa transformação e de começar a aderir o pronome feminino, né? Então, acho que é mais difícil trocarem hoje. Pois é, eu fiquei meio manjada, né? Você não é aquela... Eu, às vezes, eu sou tal. Então, para mim, o peso do uso equivocado de pronomes não é tão grave. Sim. Eu sei que existem trans que ficam chateadas com essa minha posição, mas é como se passa a coisa. Obrigada. É que é compreensível, mas cada história é uma história, né? E você tem, de fato, aí, como você mesma disse, muito tempo sendo conhecida. E aí tem que lidar com essa... Porque também tem isso que você falou, né? Você percebe que a pessoa não vem na má intenção.
E se a pessoa não vem na má intenção, fica mais fácil de você só corrigir e continuar a conversa. Não gira um mal-estar, né? Exato. E essa coisa de gênero, tem um outro pormenor que é o seguinte: quando você se identifica e quer fazer uma transição de gênero, quer fazer um movimento de gênero, nem sempre é uma coisa só, não é uma coisa unívoca, sai de masculino e vai para feminino, sai de feminino e vai para masculino. Em primeiro lugar, porque a existência desses dois polos de gênero são questionáveis. Eles são questionáveis cientificamente, biologicamente e principalmente culturalmente. A existência de macho e fêmea e de masculino e feminino é altamente discutível e o jogo é muito amplo. A liberdade das pessoas existirem dentro desse espectro deve ser a mais ampla possível. E como as pessoas estão hoje lidando com isso, é de uma riqueza nunca vista. Antigamente tinha mulher, tinha homem, a travesti era um homem tentando ser mulher e o sapatão era uma mulher tentando ser do homem. Era tudo assim. Eu acho que hoje existe uma compreensão do que se passa na área de gênero, Sim. orientação sexual e nas áreas biológicas também, que enriquece muito a visão que a gente tem Sim. das coisas. Que mesmo biologicamente existem graduações de intersexo que são reconhecidas hoje. Identidade de gênero nada tem a ver com orientação sexual, Não né? tem a ver com orientação sexual. Mas muita não tem gente que ver confunde. com configuração também da genitália. Sim. Você podia ser mulher e continuar gostando de mulher. Então, Não teria nada a ver. antigamente todas as situações de intersexo eram corrigidas no bisturi. Quando a criança nascia, o médico falava, a gente vai ter que fazer uma intervenção aqui. Por quê? Porque tem... Pronto. Estava criada uma outra condição para uma pessoa que podia perfeitamente existir com aquilo. Sim. Por quê? Vai ser um problema, hein? Vai ser um problema quando essa criança crescer. Por que vai ser um problema quando essa criança crescer? Porque as pessoas, os adultos e a construção social que vai circundar essa criança quando ela crescer vai criar um problema para ela. Eles vão criar o problema. Exato. Vai ser um problema que eles vão criar. A criança Então, nem vai saber. daí, o que a gente está vivendo hoje é uma situação que, ao mesmo tempo, é muito rica e, ao mesmo tempo, é muito tensa, porque as pessoas querem ser tratadas por... Então, eu quero ser tratada no feminino, por favor. E você? Eu quero ser tratada nem no masculino, nem no feminismo. Eu quero ser tratada com uma construção pronominal que já foi criada e já existe aqui. Mas como é que eu vou usar isso? Me respeita. Mas não é muito fácil. Como é que você vai usar os pronomes neutros? Sim. Ilo, Elo, elix, né? Pois é, não é muito claro. Não Não é. existe uma gramática estabelecida para isso. E não existe também uma forma imediata e de cima para baixo para você determinar como é que vai se usar. Sim. Nós estamos falando de língua, nós estamos falando de uma coisa delicada, complicada. Então, Sim. como é que vamos fazer com Sim. isso? Não sei, já estamos fazendo, né? De uma Sim. certa forma, já estamos fazendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, ao invés de usar, por exemplo, o he ou she, as pessoas que têm gênero não binário ou que querem ser chamadas de pronome neutro usam o they. Você já pensou? No plural. No plural. Usam o they. Pois é, eu acho meio estranho, mas eu não falo inglês. Sim. Eu não sei se dificultaria a compreensão, tipo, they, não sei o quê, mas de quem você está falando? Deles quem? Deles né? quem? Eu não sei, mas em alguns lugares parece que essa norma, essa proposta pegou. Sim. Já me contaram que sim, que usa-se they. Sim, eu vejo Eu muita acho gente. um pouco estranho, mas... Uhum. E na sua família, como foi essa apresentação? Foi bem aceito, bem visto? Quando eu vi que ia sair a matéria do Antenori na revista Bravo, que falava que eu me vestia com roupas femininas e tal, quando eu vi que ia sair, o Antenori mesmo me avisou, olha, isso aqui vai repercutir um pouco, viu?
eu liguei para minha mãe e falei, mãe, vai sair uma revista aí que vai falar que eu tenho o hábito de me vestir com roupas femininas e tal. E é verdade. E ela falou assim, eu tenho uns vestidos aqui que devem ser Ai, maravilhosa! Maravilhosa. Que incrível. Quer dizer, ela não abraçou essa situação de forma totalmente tranquila, não. Claro que ela ficou receosa de eu sofrer agressões, porque ela sabe que o país que a gente vive, a sociedade que a gente vive e tal. Mas era uma postura de medo e não de preconceito, né? Exato. Era o medo por você, pela tua integridade física, e não um olhar preconceituoso. Pois é, ela teve um modo de me acolher que eu achei assim demais, muito legal. A Nani contou quando ela veio aqui, inclusive tá fazendo um ano, porque ela Nani veio People? Ela veio dia 8 de março. do ano passado. E ela contou que também a mãe... E mais grave ainda, eu acredito, porque foi no interior de Minas Gerais. Então, assim, a gente, bem ou mal, vive numa frequência de lidar com todo tipo de situação. A gente desce a Augusta de uma ponta a outra, você vê tudo, né? Aqui você vai passando por tudo. E ela conta, poxa, ela era um menino, uma criança, né? Um garoto, no interior de Minas. Então, um dia a professora chamou a mãe, eu nunca esqueço essa frase, que a professora chamou a mãe da Nani e falou, mãe, seu filho tem um problema. Ela falou, não, meu filho não tem um problema. Essa é a condição dele, ele é assim. E eu vou lutar para ele ser feliz do jeito que ele queria acreditar que ele deve ser. E aí a mãe comprou essa briga, imagina. Sim. Mãe avançada. Isso marcou muito a Nani. Isso Muito, marcou nossa. Muito. E, assim, eu tenho a sorte e a honra de conviver com a Nani há muito tempo. E eu percebo o quanto isso fez bem para essa segurança dela, sabe? Bom, ter uma situação familiar positiva, de apoio, acolhimento e tal e tudo, é fundamental. Todas as pessoas trans que eu conheci que tiveram essa sorte, que tiveram essa felicidade de contar com esse negócio, reconhecem muita clareza que tiveram isso foi uma boa fundamental. transição, né? Isso foi fundamental. Sim, sim. E o oposto também é verdade. A situação familiar agressiva e hostil é o princípio, o começo da desgraça, é o começo dos problemas. Assim. Sim. Porque isso se amplia na comunidade, aí a pessoa se vê alijada, se vê expulsa, se vê, como se chama, colocada fora, né? Marginalizada. Sim. Excluída. Sim. Palavra que... Sim. E aí é um perereco, né? Para a pessoa se empoderar, se constituir, se organizar.